Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Abertinhas e Abertinhos! Como é que vocês estão, Brasil? Tudo certo? Bom, Abertinhos, vocês já se perguntaram, assim, alguma vez na vida de vocês, como que uma pessoa daltônica enxerga o mundo? O verde que você enxerga é realmente verde? E o vermelho? O vermelho que você enxerga, será que é o mesmo tom de vermelho que o seu amigo enxerga? E pra identificar as cores das linhas de metrô? E pra escolher as roupas que você quer usar? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o daltonismo atinge 350 milhões de pessoas no mundo, sendo 8 milhões só aqui no Brasil. E pra bater um papo com a gente sobre esse assunto e nos ajudar a ver o mundo com outras cores, por favor, recebam Andreas Decker. Uma salva de palmas! Bem-vindo, Andreas! Bem-vindo! Oi, Pri. Oi, Lucas. Obrigado. Muito obrigado. Tô muito feliz pelo convite. Imagina, um prazer enorme ter você aqui com a gente. E pra quem ainda não te conhece, se apresenta pros nossos abertinhos, Andreas. Então, meu nome é Andreas, tenho 29 anos, sou quase enfermeiro. Ó. Meu TCC é amanhã. Olha. Meu TCC é amanhã, pra vocês terem uma Meu ideia. Deus! Tô no Jesus, e nervosismo. conseguiu ter um tempo pra falar com a gente ainda. Especiais, né? Ai, Vocês são nossa, especiais. olha, Deus te abençoe. Deus te abençoe e obrigada, gente. Porque na véspera do TCC ele tá aqui pra bater um papo com a gente. Gente, sim, tô bem nervoso essa semana, mas vamos que vamos. Tô, né, pra me formar em enfermeiro, quase lá. E comecei a abordar sobre o assunto sobre o daltonismo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E aí que deu um boom, assim, nas redes sociais. E é isso. Foi mais na quarentena ou antes você também já falava um pouquinho sobre isso? Intensificou na quarentena, quando eu, né, tava um tempo meio ocioso ali, eu falei, vou começar a fazer uns vídeos. Eu comecei a fazer uns vídeos aleatórios, né, sobre tudo. E quando eu comecei a focar nesse assunto do daltonismo, aí bombou. Bombou. Não, e tem uns vídeos seus que a Priscila é completamente apaixonada. Ai, o da Xuxa! O da Xuxa Xuxa. para daltônicos é maravilhoso! Eu fiz uma saga disso, tem vários desses. Preto com branco da rosa. E agora tem a versão para daltônicos com óculos. Tem a versão Xuxa para daltônicos com óculos, que é uma versão inclusiva, né? Eu achei perfeito. Ai, Que maravilhoso. maravilhoso. Amo. Também conhecido como discromatopsia, o daltonismo é uma alteração genética que provoca mudança na percepção das cores. Essa alteração ocorre nos cones, localizado na retina. Portanto, o daltonismo não é uma doença, tá, gente? Ele é um distúrbio da visão na detecção de cores. E existem 3 tipos de células cones e cada uma é a responsável pela visão de uma das 3 cores básicas, que é o azul, o vermelho e o verde. E a condição ganhou esse nome por conta de John Dalton, um físico químico inglês que era daltônico e escreveu os seus próprios sintomas. Gente, que orgulho. Uma dúvida, os cones são as 3 cores? Os cones são as 3 cores ou não? Não, os cones é que cada um desses 3 olha eu falando aqui, não tô nem no meu lugar de fala. Não, eu tô amando. É que cada um desses 3 cones, cada um deles é responsável por captar uma e as nuances das 3 cores primárias, que é o azul, o vermelho e o verde. Se você não tem um deles, você fica com a falta dessa recepção. Ah, Isso entendi. mesmo, é. No meu caso, eu tenho protanopia, né, que é um dos tipos de daltonismo. O meu cone com defeito, a ausência desse cone é o cone vermelho. Daí muitas pessoas perguntam, mas você não enxerga vermelho? Não, gente, não quer dizer isso. Ele altera várias outras cores, né? Várias outras percepções. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Na mistura das cores, o vermelho é a base de várias cores, né? Então, a princípio, todas essas outras cores, de uma certa forma, enxergaria diferente, Isso, né? Isso mesmo, é bem isso. E é engraçado porque você falou aqui, Pri, você leu, que não é uma doença, né? E fazendo essa pauta, muito engraçado. Em vários sites, eu via pessoas tratando como uma doença. E falando, não, essa doença, ou colocando como deficiência. Muitos nós não gostamos muito de falar deficiência. Porém, até estava discutindo com advogados e com daltônicos sobre a questão de inclusão. Porque muitas vezes nós vamos fazer um concurso público
né? Por exemplo, de exército, né? Pro exército. Eu gostaria de fazer, eu até tentei. E quando eu soube que tinha o teste de daltonismo, eu já fui meio que impedido. Porém, nós não somos classificados como deficientes visuais. E também, nós não se sentimos no lugar de fala de deficientes visuais. Sim. Mas nós queríamos alguns direitos, entendeu? Porém, por exemplo, os direitos de poder fazer o concurso e poder trabalhar em alguma área específica lá dentro. Então, é uma questão ainda que está sendo debatida, que eu tô até criando grupos de daltônicos e conversando com advogados pra gente conseguir, sabe, alguma coisa em relação a isso. Que legal, que legal. E pra dar uma introduzida, assim, no assunto, Andreas, como que foi pra você descobrir o daltonismo, assim? Quando você chegou a descobrir? Eu tava lendo algumas matérias que muitas pessoas acabaram descobrindo na infância, né? Como é que foi pra você? Geralmente é na fase escolar, né, que os daltônicos descobrem, né? Por quê? Porque é onde tem mais cores, né? Na aula de artes, então onde você está tendo um maior contato com cores. Às vezes tudo é meio que explicado com cores, né, na fase escolar. E foi aí, então, foi numa aula de artes, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, e a professora pediu pra fazer um desenho de uma árvore. E eu lembro que eu pintei a árvore toda de verde. Eu não conseguia distinguir o marrom do verde. Tá linda, tá toda verde, né? A professora olhou e falou, esse menino tem algum problema, né? E aí que tá. Mas ela chegou a falar isso pra você? Porque eu fico muito na dúvida se a pessoa acaba escancarando, de uma certa forma, quase que oprimindo a criança, ou se ela tratou de uma maneira, não, tá, vamos ver isso direitinho, ou é uma, olha lá o fulano. Que aí, coitado da criança, né? Muitas vezes é pelo olhar, né? Eu até faço alguns vídeos engraçados com a minha mãe, que minha mãe virou a personagem de professora. Ela é maravilhosa. Eu amo essa mãe. Ela é a cereja do bolo de tudo. E aí, ela faz as caras, tipo, sabe aquela cara? Tipo, esse menino tem algum problema. E foi assim, a professora, né, observou e foi conversar com a minha mãe. Porque antigamente, até hoje em dia, muitos professores ainda não têm a informação, não sabem lidar com o daltonismo. Preparo, né? Não tem esse preparo. E aí, ela conversou com a minha mãe me levou no oftalmologista. E eu lembro que na época, o oftalmo falou que eu tinha deuteranopia. Pra você ver, antigamente também se fazia só o teste de Shihara, que é um dos testes pra, né, se detectar, fazer o diagnóstico do daltonismo, e ele falou que eu tinha deuteranopia. E ok. E ainda falou pra minha mãe que, com o tempo... A minha mãe entendeu assim, né? Que com o tempo ia passar. E é genético, não passa, né, gente? Sim. E agora, eu fui descobrir agora há pouco que eu não tenho deuteranopia, eu tenho protanopia, que e eu sempre cresci minha vida inteira achando que eu era, com a deuteranopia. E não, eu tenho protanopia. Então, até os médicos, antigamente, parece que, sabe, não tinha... Mas o que ele chegou a confundir? Ele confundiu o quê? Ele falou que eu só tinha confusão entre o verde e vermelho. Só falou isso. No meu laudo, até tenho guardado aqui, só tá escrito dificuldade com verde e vermelho. Porém, sabe, não se fazia mais exames. Hoje, eu fiz mais exames e nessa variedade de exames que eu nem sabia que tinha, eu consegui descobrir o meu daltonismo certo e qual o grau de daltonismo, que existe também níveis, leve, moderado ou severo. E muita gente não sabe. Muita gente eu falo, eu sou daltônico. Nossa, enxerga preto e branco? Sim. Você é que nem cachorro? Todo mundo acha que é não, isso. Gente, pelo amor de Deus. Não é assim, não. Então, já que ele falou, eu ia falar mais pra frente, mas eu vou então falar dos tipos de daltonismo, até pra explicar melhor pras pessoas, porque existem 3 tipos, e dentro desse terceiro existem os subgrupos. Então, existe a Ixi, Mari. Hoje tá bem. Esses nomes são difíceis até pra mim, gente. São difíceis. E o primeiro tipo é a cromatopsia, que é um dos tipos mais raros de daltonismo. A proporção é 1 em cada 100 mil pessoas, que é quando o indivíduo só enxerga em preto e branco. Existe o daltonismo monocromático, que são aquelas pessoas que sofrem com uma intensidade diferente de uma mesma cor. Então, elas só enxergam uma cor, diversas intensidades. Mas essa mesma cor, uma cor é sempre uma cor específica ou pode ser qualquer cor? Aí eu acho essa pergunta muito específica já, meu amor. Eu sou só podcast, não sou oftalmologista. Mas eu acredito, lendo aqui, eu acredito que a pessoa enxerga uma cor só, mas não sei o que é. E tem o daltonismo cromático, que é esse mais conhecido, que ele é dividido em 3 subgrupos, que é a protanopia, a deuteranopia e a tritanopia. Isso. A protanopia é a ausência do vermelho, então a pessoa enxerga em tom de bege, marrom, verde ou cinza. A deuteranopia é a diminuição do pigmento verde, então a pessoa enxerga em tons de marrom. E a tritanopia é a dificuldade para enxergar os diferentes tons de azul e amarelo e fica mais rosado. E eu sei que esse aqui parece que é o mais, dentre os 3, ele é o mais raro, né? Isso, a deuteranopia é o mais comum, protanomia tá no meio e a tritanopia é o mais raro. É isso.
Brasil. Temos aqui essa informação aqui. Isso aí. E algumas pessoas podem apresentar uma disfunção entre os dois tipos de cone, enfim, ou em geral o verde ou o vermelho. E existem, acho que é importante a gente falar isso, que existem vários tipos de daltonismos. Alguns podem ser um pouco mais limitantes do que os outros, mas é sempre bom lembrar aqui, Brasil, que daltônico leva a vida normal. Tá tudo certo, eles só enxergam diferente, as cores de um jeito diferente. O que muitas pessoas me perguntam e me questionam é se eu troco uma cor pela outra. Se enxerga o verde, sei lá, o verde, o vermelho, todo vermelho vai ser verde? Não. Tem muita questão de tons, dos tons das cores. Então, nós confundimos os tons das cores. E muita gente acha que a gente troca uma cor pela outra. Então, eu tenho muito questionamento sobre isso também. Sim. Eu vou aproveitar que você acabou de falar isso, da dificuldade de explicar, às vezes, como enxergar os tons das cores, porque um Albertinho mandou um áudio pra gente explicando como que ele descobriu o daltonismo na vida dele e essa dificuldade de explicar as cores. Inclusive, esse Albertinho, que se chama Leonardo, é irmão de nossa apresentadora Priscila Oliva. Vulgo meu irmão! Isso! Vamos lá, vamos escutar o áudio dele. Olha que legal. Oi pessoal, meu nome é Leonardo, tenho 32 anos, sou daltônico. O meu daltonismo ele é leve comparado com outros casos que eu já vi. Eu confundo muito verde com laranja, marrom, às vezes o marrom pra mim é preto, enfim. É muito difícil para um daltônico explicar as cores direito, enfim, com o que ele confunde. Todo daltônico já se perguntou, eu sou daltônico ou eu sou burro? Ou não aprendi direito as cores, né? Mas já fiz alguns testes, até testes de internet, enfim. E eu acho que eu sou só daltônico mesmo. Eu acho. Descobri o meu daltonismo aos 6 anos de idade, foi na pré-escola, durante uma atividade de colorir. A professora nos deu um desenho em branco, né? Uma casa, uma árvore, uma cerca, umas flores. Cada objeto desenhado ali tinha um número e cada número tinha uma cor certa para pintar, né? O número 1, que era o telhado, tinha que ser azul. O número 2, a parede era laranja. O número 3, a árvore verde, enfim. Eu acabei pintando alguns objetos errados, né? A professora pensou que eu não sabia ler e acabou chamando minha mãe na escola para conversar, enfim. Aí fizeram alguns testes comigo, rápido, tudo muito simples, e viram que o problema não era a leitura, e sim que eu não conseguia distinguir algumas cores. Aliás, muita gente lembra de mim na época de escola, porque os meus lápis, eles tinham uma etiqueta com o nome de cada cor, né, para eu não me confundir. Tem uma dificuldade ou outra, mas dá para viver normalmente, tranquilo. Todo daltônico tem esses lápis, é maravilhoso. Minha mãe me ajudou muito, né, nessa fase, então ela colocava os nomes em todos os lápis de cor. E você sofreu muito bullying na escola por conta disso, Andreas? Engraçado, é isso que ele falou, né? Será que eu sou daltônico ou se eu sou burro, né, das cores? Então, os amigos, os colegas na sala de aula, claro que vinham os comentários falando, nossa, você é burro, você não sabe a cor não? Tipo, né, alguma coisa tá errada aí. Então era mais essa questão e graças à minha mãe, o jeito que ela, né, me criou, então eu soube lidar com isso muito bem, com muito bom humor e tal, eu sempre tirava sarro de mim mesmo e consegui levar isso numa boa. Mas é isso que ele falou mesmo, na minha cabeça ficava, mas será que eu sou burro? Será que eu sou analfabeto de cor, gente? Alguma coisa tá errada. Eu li alguns relatos, eu li um relato, não lembro de quem foi, que ele falou exatamente isso. Eu sofri muito na época de criança, porque era uma pressão em cima de mim mesmo, de como assim eu não consigo enxergar? Eles falam que é roxo, eu tô enxergando outra cor, então tem que ser roxo. O que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo enxergar? Eu fico imaginando como deve ser essa pressão, assim, né, em cima da criança, por a escola não ter esse preparo também de apresentar o daltonismo, né? Isso mesmo, e muitas mães vêm falar comigo agora, muitas adolescentes também vêm falando, meu filho não para de chorar, porque ele não tá entendendo o que é o daltonismo, sabe? E através dos seus vídeos eu tô conseguindo mostrar pra ele que não é bem assim, que, né, que pode ser diferente. Então é isso mesmo que você falou, falta ainda o conhecimento na sala de aula dos professores de conseguirem lidar com isso de uma forma diferente. Até teve um projeto de lei em ter o teste de daltonismo nas escolas. Nossa, para ser aplicado. Porém, só 3 pessoas, só 3 pessoas votaram a favor. Foi aí em Curitiba ou ele era nacional? Eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu acho que era nacional. E agora minha proposta, eu tô querendo ir atrás disso para conseguir levar novamente para as salas de aula, né, para as escolas, para o quanto antes ser detectado o daltonismo, a gente conseguir lidar melhor com essa criança. Sim. E mostrar para ela e os professores terem, né, conseguirem lidar com isso, com esse assunto. Claro, mas quem vota contra, né? Por que vai estar ganhando e votar um não? Pelo amor de Deus. Deixa fazer. Deixa pôr o teste. Jesus amado. E o que você tem de dica para dar? Ou alguma coisa bacana que a mãe pode fazer com a criança ou que pode facilitar a vida
vida dela nessa época de escola, assim? Então, como eu disse antes, do lápis de cor, hoje em dia, acho que todas as fábricas de lápis de cor já tinham que pôr o nome nos lápis que a mãe sofria escrevendo. Nossa, facilitaria, né? Gente do céu, é só né? Escreve lá o nome da cor, qual o problema. Sim. E isso ajuda muito. Já escreve as cores /X, 8, 9, 10, que custa escrever lá um vermelho claro. Mas também, com os meus vídeos, eu comecei a ver de outra forma também. O meu mundo, aquele meu desenho que eu tava pintando, aquela forma de desenho é a forma mais bonita pra mim. É o meu mundo, entendeu? Então tá lindo. Sim, exato. Eu vi que você pintou uma hora e você falou assim, nossa, mas pra mim tá lindo esse, maravilhoso. Né? Um cachorro que eu achava que era cinza, tá rosa. É maravilhoso. O morango verde. Sim. É meu mundo, gente, entendeu? Então, até que ponto vamos mudar, né? Não sei também. É mais a questão do bullying, da criança se adaptar e tal. Bom, se a gente for pensar, né, nas histórias do Maurício de Souza, o Bidu é azul. Como é que chama do Cebolinha? Não é flu, como que é? O Floquinho. O Floquinho é verde. Então, né? Nada precisa ser quadrado, né? Né, gente? Então. Ninguém nunca questionou o Maurício de Souza porque o Bidu é azul. Então, gente, meu mundo é bonito aos meus olhos. Enfim, mas é mais a questão do bullying, da criança sofrer. Essa parte a mãe pode ajudar, então, escrevendo nos lápis. Também a questão de roupa. Uma questão de roupa me bato bastante. Sempre tem que dar uma perguntada pra você não sair, né? Que nem tudo errado, tudo, né, descombinando. Aliás, aquele vídeo que você fez quando você foi comprar as roupas e a vendedora da loja não entendeu que você era daltônico, aquele vídeo é muito bom, né? Porque eu acho que tem gente que realmente não sabe o que é. Sim, eu cheguei na loja e fui sozinho, né? Eu falei, senhor, vou sozinho comprar, vou tentar ir sozinho comprar uma roupa. Cheguei lá e eu, na minha cabeça, a pessoa saberia o que era daltonismo. Só que eu fui bobo também, eu não tinha que ter pensado assim, teria que ter explicado, né? Eu confundo as coisas, mas eu cheguei e falei, olha, eu sou daltônico, eu quero comprar uma camiseta e tal, se você puder me ajudar. Só que ela chegou com a camiseta e falou assim, ó, essa aqui tem uma estampa. Eu falei, não, a estampa eu tô vendo. Eu via, né, a coisa que eu tinha feito. Eu expliquei pra ela. Ela falava lento pra você? Ainda lento, gente. Olha, aqui tem uma estampa. Será que ela achou que eu fosse do outro mundo, né? Eu daltonismo. Mas você conseguiu comprar tudo direitinho, de cores? Não, na época eu lembro que eu fiquei com vergonha, que eu não soube explicar. Trouxe preto e branco, que era a cor que eu falei, não, essa aqui certeza que eu não vou errar, né? E minha mãe falou de novo, comprando camiseta preta e branca, pelo amor de Deus. Guarda-roupa inteiro, escala de cinza. Né? Bom, vamos falar agora do nosso momento biologia, que eu vou tentar aqui dar uma explicada aí pra gente, onde é que veio, da onde vem a questão do daltonismo. E a gente também vai falar de uma grande lenda urbana que eu acreditei nisso durante muito tempo, que é: não existem mulheres daltônicas. Sim, elas existem. É mais raro, mas elas existem. É um caso raro de mulheres daltônicas na medicina. A proporção de pessoas daltônicas é 1 homem em cada 12 são daltônicos, e já nas mulheres, 1 mulher em cada 200 são daltônicas. Olha, não sabia. O curioso é que são justamente as mulheres as responsáveis pela transmissão do gene alterado. Por quê? Porque vamos lá. É muito interessante. Gente, aula de biologia. Segura na minha mão e vem, hein? Presta atenção. Os seres humanos são formados pela combinação de diversos cromossomos, entre eles aqueles que determinam o sexo biológico de cada bebê, né? Então, a mulher tem 2 cromossomos, XX, e o homem tem o XY. O daltonismo é causado por uma variação desse cromossomo X, denominado recessivo, cuja nomenclatura é o Xzinho, aquele Xzinho pequenininho da aula de biologia. Portanto, se a mãe do bebê possuir esse Xzinho e ela receber do pai um cromossomo Y, ele será do sexo masculino, devido à junção desses 2 cromossomos diferentes, X mais Y. Mas como o X da mãe é recessivo, ele vai ser daltônico. No caso de uma mulher daltônica, o pai teria que ser o portador do distúrbio e a mãe ter o cromossomo recessivo, para acontecer a combinação Xzinho, o que é raríssimo, segundo os especialistas. Olha que aula! Essa é a explicação, Brasil. Perfeito! Que orgulho, gente! Eu pesquisei. Que coisa mais linda. Perfeito, é isso mesmo, Então aí eu descobri de onde veio o daltonismo do meu irmão, porque a minha mãe... A mãe carrega, o irmão né? da minha mãe é daltônico. Então eu falei... E seu avô pode ser? Meu avô por parte de mãe? Sim, por exemplo. Não, ele não era. Não era? Ele não era. Certeza? Não era, certeza. O meu avô, eu tenho certeza que o meu avô pintava. Então ele falava muito de cores e
nunca ouvi ele falando de cores de uma forma, tipo, não é essa, acho que é outra. Então você é, Pri. Aquele assim, né? Ela pode estar carregando. Posso carregar, mas não necessariamente. Mas aí eu posso até falar. Ela pode carregar, mas não ser? Sim, minha mãe carregou, ela que me passou. Porque a mulher é XX. Ela tem 2X, então se um tá ali com defeitinho, com recessivo, o outro não, o outro é mais forte, por exemplo, e aí ela não é daltônica. Mas ela passou pra mim o X com daltonismo. Entendi. Mas eu acho importante a gente falar, porque pra fazer essa pauta eu fiquei fazendo testes de internet e algumas vezes eu errava. Eu falei, gente, por que será que eu tô errando? Mas aí depois eu li que as telas influenciam. Então o certo é você realmente ir a um oftalmologista e fazer o teste lá com ele. Isso mesmo. Às vezes tem alguns filtros, né, no celular ou tal, que pode acabar embaralhando isso. Mas os testes da internet são confiáveis? Você já fez muito, Andreas? Eu fiz bastante. Até tem pessoas, aqueles óculos de daltonismo que vendem pela internet, não é tão legal ir por ali, porque você faz alguns testes e existem vários tipos de óculos, né? Tem vários óculos para daltonismo. Por exemplo, o que eu tenho, existem 10 tipos de lentes diferentes. Então você tem que saber certinho qual o seu tipo de daltonismo. Um dos testes é esse, né? Com várias bolinhas e enxergar um número. O outro é que é uma letra C que vai virando, você tem que dizer aonde, para que lado tá aberto a boca do C. E outro que é de tons, que esse é horrível. Eu fui terrível nesse, que você tem que ir classificando. Tipo, número 1, sabe? Tem vários tons, várias bolinhas, assim. Você tem que ir numerando, assim, por ordem de cores. Gente! Esse eu queria sair correndo. Gente, que tortura! Sim. E eu fiz tudo por vídeo. E engraçado, esse eu fiz por vídeo. O especialista no óculos, ele fez tudo, né, por causa da pandemia. Então eu consegui fazer por vídeo, não teve problema nenhum. Classificou bem certinho o meu daltonismo. E chegou o óculos pelos correios e eu tô bem feliz. Ai, que legal! Ai, o vídeo é lindo! Gente, eu vou deixar na descrição do podcast o vídeo do Andreas. A primeira vez que ele colocou o óculos é um vídeo lindo. Ai, como é que foi a sensação quando você colocou? Engraçado, gente. Então, deixa eu contar uma história. Antes, eu era bem contra o óculos. Muitos daltônicos são contra o óculos para daltonismo. Por quê? Então, a gente vê o óculos assim, meu Deus, pessoa chorando. Eu olhava aqueles vídeos e falava, gente... Então, e também, porque eu só pensava que existia só fora do Brasil, então era uma coisa meio que impossível, daí eu já meio que criticava, entendeu? Ou era muito caro, eu falava, não, mas não quero, eu nem quero. Sabe aquela, tipo, eu nem quero isso, tá louco? Por que eu vou querer? Eu nem tô querendo. Nem tinha dinheiro pra comprar. Nem quero mesmo. E quando eu consegui, a partir dos vídeos, esse empresário entrou em contato comigo e me ofereceu óculos. Ele falou, eu vou te dar o óculos. Então eu falei, caramba, que demais, né? E aí eu soube a possibilidade de comprar no Brasil e o valor não era tão caro assim. E ele acabou me dando, né? E quando eu experimentei a primeira vez, é uma sensação incrível, porque você consegue... Eu falo que não é uma visão normal, gente, porque o óculos é escuro. Então, ó, vocês veem, o óculos é escuro. Ok. Então é como se fosse um óculos de sol. Ninguém enxerga normal assim, né? Pelo amor de Deus. Ele funciona melhor à luz do dia, né? Isso, funciona melhor à luz do dia. Então ele intensifica as cores. Ele dá mais brilho às cores, dá uma intensidade maior. E eu consigo dizer, isso é verde, isso é laranja. Eu consigo classificar a cor. Então não é uma visão normal, porém eu consegui classificar e por isso que eu fiquei emocionado. E quando eu fiz o teste com as figuras, né, com o teste de Ishihara, e eu consegui enxergar uma coisa que era totalmente diferente. Eu enxergava um número e você, quem tem a visão normal, enxerga outro. E eu consegui enxergar a mesma coisa que você, gente, aí eu fiquei muito emocionado. Porque é uma inclusão, né? É algo muito diferente, né? Sim. Eu tava comentando isso com a Pri antes da gente gravar, né? Que a gente, de uma certa forma, não valoriza as cores, né? E eu ficava imaginando, se eu nascesse com uma visão diferente, depois, de uma certa forma, com algum objeto, eu conseguisse, de uma certa forma, observar o que todo mundo tava observando durante todos esses anos, né? Não deve ser uma sensação muito diferente, assim, muito, sei lá. Incrível, você se sente incluído naquele mundo, né? É outra história, é muito, muito legal. Enxergar uma beleza, né? Eu tava vendo um relato de um cara que ele colocou o óculos e falou assim, nossa, como as pessoas se vestem infantil, porque são tanto coloridas as roupas, né? Que é engraçado, uma mulher de laranja, uma de amarelo, uma de verde, tanto que essas sensações fizeram ele rir, trouxe uma outra beleza pra ele, assim, de ver as coisas, né? Nossa, aquela árvore tendo um vermelho tão intenso que me remete ao fogo, que às vezes a gente que tá acostumado não tem essas percepções, né? Passa despercebido, né? Qual foi a cor que mais te surpreendeu? No meu caso, laranja. Laranja? Eu sempre passava, eu vou pro trabalho, eu sempre passava num galpão de construção, assim, e na minha cabeça era muito nítido que era verde.
verde. E esse dia eu fui com óculos, né, pra ver como, né, vou dirigir com óculos. Quando eu passei, eu até fiquei parado com o carro, olhando, tirei foto, tipo, quem visse na rua, quem esse doido tá tirando foto de um galpão, né? E ele é todo laranja, gente, é todo laranja. Eu fiquei, nossa, fiquei besta, assim, falei, gente, que coisa mais linda. O laranja é a mistura do vermelho com amarelo. Vermelho com amarelo. Pelo amor de Deus. É isso? Perguntar pro daltônico isso é quase pelo amor de Deus. Eu acho que é, peraí. Não, mas acho que é isso mesmo. Amarelo e vermelho, é isso mesmo. E tem alguma coisa que você surpreendeu, que você descobriu que era de uma cor e aí quando você colocou o óculos era de outra? Algumas camisetas. Eu falei, gente, eu comprei isso, eu uso isso. Senhor. E muitas coisas que minha mãe traz de roupa, às vezes ela compra e me traz, né? De vez em me levar junto pra ver se eu gosto mesmo, não. Ela me traz de surpresa, assim. E às vezes ela traz, e esses dias ela trouxe um chinelo que era cinza, sei lá, com branco, agora não sei a cor. E eu enxergava nítido rosa. Não que eu não gosto de rosa, eu falei, mãe, mas um chinelo rosa eu não quero. Eu falei, não tem nada a ver. A gente fica nessa discussão. Eu falei, não, mas eu tô enxergando dessa cor, e pra mim não tá legal. Sim. Daí vai lá e troca. E ela adora trocar, acho que ela compra por causa disso, que ela gosta no shopping. Trocando. Eu ia te fazer uma pergunta parecida assim. Você chegou a ser enganado por alguém? Porque sempre tem as pessoas que se aproveitam também, ou tentam passar uma perna, sei lá. Alguém já se aproveitou por você ser daltônico? Coisa assim, muito séria, não, gente, mas na escola sempre tinha aquela, não, isso aqui é tal cor, sabe? Ficar me testando assim? Sim. Isso aqui é amarelo e tal. Daí eu ia ver, no final não era. Outra pessoa vinha e falava, não, ele tá mentindo pra você, não é isso não. Só pra te sacanear, entendeu? Então isso na escola tinha bastante. Eu lembro muito disso. Eu vi uns relatos de, às vezes, no ambiente de trabalho, o chefe saber que a pessoa é daltônica, às vezes colocar na planilha várias outras cores, pra justamente tornar mais difícil a compreensão. Caramba. Eu achei isso de uma maldade absurda, né? Deus me livre. Não, isso não aconteceu. Aliás, Andreas, eu vi uns stories seus falando que seria muito legal, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, que as fabricantes de celulares, ou mesmo o Windows, a Apple, colocassem, tanto nos seus programas de computador como no celular, o nome das cores escrito também, né? Que isso, principalmente para quem mexe com planilha, para quem precisa fazer gráfico, isso ia facilitar bastante a vida das pessoas, né? Facilitaria muito. Até mesmo nas roupas, gente. Qual o problema de ter na etiqueta a corzinha ali do lado, entendeu? É verdade. Sabe, pra gente... isso é tão simples, um ato de inclusão. Acaba passando despercebido pra muitas pessoas, mas pra nós que somos daltônicos, isso seria muito legal, entendeu? Até o sinaleiro, né? O sinal é uma questão que muitos me perguntam, né? Você dirige? Você pode dirigir? E conforme o Conselho Nacional de Trânsito tem uma legislação lá que fala que os daltônicos têm que saber as cores, a posição das cores, saber identificar a luz, quer dizer, desculpa, saber as luzes, né? Então, de cima pra baixo ou da direita pra esquerda. Então, sabendo isso, não teria problema nenhum. Mas eu brinquei muito com a minha mãe, tem até um vídeo sobre isso. Deu dirigindo, falei, mãe, que cor é essa? Que cor é essa? E ela fica toda desesperada, coitada, mas é brincadeira. Eu acho que tem o áudio do meu irmão, não tem, Lucas, dele falando? Tem. Quando ele foi pra uma outra cidade... Bom, vou soltar aqui, a gente ouve mais um áudio aqui do Leonardo. Em relação a micos, já paguei alguns. Uma vez eu morava em São Paulo, né? Eu tava passando por São Caetano do Sul e na cidade, na época, os faróis, eles eram na horizontal. E, enfim, não estava acostumado. O farol em que eu parei não estava com aquela cor forte, não era novo, enfim... Eu acabei ficando parado no verde um tempão. Só depois eu me toquei que tava verde pra mim, os carros passando, enfim. No meu primeiro dia de academia, o instrutor pediu pra eu pegar o peso verde pra fazer um exercício de peito. E eu fiquei olhando e tinha dois pesos iguais. Um era de 4 quilos, outro de 10. Qual que era? Tipo um verde água e era um cinza. Pra mim era a mesma coisa. Eu acabei pegando o mais pesado. Nossa, eu fazendo exercício com aquele esforço bonito. Eu falei, mas por que você pegou o peso mais o cinza? É 10 quilos, tá muito pesado. Com vergonha, eu falei, não, isso aqui tá leve, tá tranquilo, tá tudo ótimo. Eu escolhi o cinza mesmo. Não, tava muito pesado. Eu, pra não ter que justificar, enfim, explicar tudo, e com vergonha, né, de admitir que eu não tava conseguindo aguentar o peso, eu fiquei quieto. Aí no dia seguinte até faltei no trabalho, porque eu fiquei com dor muscular, não conseguia nem abrir o braço. Eu sempre achei que o feijão carioca era verde. Eu fui descobrir, foi ontem, que é marrom. Minha mãe fez um feijão preto pra minha filha, ela, não, eu quero feijão marrom. Eu falei, mas o feijão é marrom, não é verde.
Minha mãe, não, feijão é marrom. Eu falei, não, mas gente, é verde. Então, te paga esses micos, assim, às vezes. Lógico que eu tenho que aturar aquelas perguntas. Que cor é isso? Que cor é aquilo? Aquela chatice toda, mas tudo bem. Não é algo que faz eu perder o sono. Lógico, eu levo tudo numa boa, sempre tem uma piadinha ou outra, mas tudo bem. Acontece, normal. Na hora de escolher cores, assim, sempre peço ajuda para alguém. Se for a pergunta, o que você acha? Isso aqui, vou preencher alguma planilha, enfim, tá na cor certa ou não? Mas o que custa o professor da academia falar, pego de 10 quilos, pego de 3 quilos, não é? Mais fácil, gente. Gente, mais fácil. Eu lembrei de agora, até um vídeo que eu vou soltar essa semana, na aula de geografia. Gente, o que eu me batia com os mapas... E é algo tão simples, gente. Aqueles mapas são tons diferentes de verde, sabe? Laranja com verde. Então eu me confundi. Eu até lembro que tive uma atividade e a professora me deu 0. E eu não sabia que eu era daltônico na época. E assim, é algo simples que poderia ser só através de símbolos ou de números. Verdade. Entendeu? Sim. E até do trânsito, falando em questão do sinaleiro, existiu um projeto em colocar os símbolos, tipo o quadrado, o círculo e o triângulo. Ai, que legal. Porém só uma cidade parece que aprovou, só uma cidade que tem e não foi pra frente também. Enfim, falta um engajamento. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, claro que é sempre muito difícil algo ser 100% acessível para todos os públicos, né? Mas o que facilitaria muito, assim, o dia a dia de uma pessoa daltônica? O que você acha que poderia mudar? Como o exemplo que você deu do semáforo, que poderia ser mais acessível? Gente, é só escrever, colocar o nome das cores. Eu acho que isso seria o principal. Por exemplo, a aeronáutica. Muitos daltônicos são impedidos, né, de pilotar avião, por exemplo. Mas que custava colocar a função do botão, não é, gente? Sim. Os joguinhos hoje em dia tá em alta, aquele Among Us, né? Eu até faço vários vídeos lá no TikTok brincando com esse, porque é um joguinho com cores. E era somente colocar o nome da cor embaixo dos bichinhos lá e pronto, entendeu? Eu acho que como que chama? Uno? Aquele joguinho? O Uno. Eles fizeram uma versão. Fizeram. Isso. Fizeram a versão... Tem meio que uma língua, né? Pra daltônicos, né? Só que assim, eu não achei muito prático, entendeu? Entendi. Eu não sei, eu não utilizo. Eu tenho um vídeo sobre o Uno que minha mãe escreveu em todas as cartas os nomes das cores. Cheguei no final, eu dei mais 4 pra ela. Daí ela falou, poxa, que bonitinha. Bacana, te ajudei, né? Porque eu fico pensando, de uma certa forma, é mais complicado ainda, porque como na escola a gente tinha que decorar muita coisa, em matemática, qualquer coisa, vocês ainda tem que decorar o nome das cores, né? Cores, isso que a gente tava falando, poxa, mas pra mim é super bonito essa cor. Não, vocês ainda tinham que decorar quais cores os outros estavam enxergando, né? É bem complexo, na verdade, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como que você aprendeu o nome da cor? É que assim, tem algumas cores que nós enxergamos normal. E algumas coisas são meio que a vida vai te ensinando. A grama é verde. Então, que cor é aquela? Ele me aponta pra grama, eu não vou dizer azul. A minha vida inteira eu escutei que era verde, gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo, né? Eu falo verde. Então dá um bug na cabeça gigante. Quando você coloca o óculos, então dá um bug maior ainda, né? Que você fica naquele tira e põe. Eu falo, gente, eu ficava a hora inteira tirando e colocando pra ver as cores. É bem curioso, assim. E, gente, só lembrando que aqui, o caso do Andreas, o caso do meu irmão, eles têm um daltonismo que é genético, tá? Mas, no entanto, existem alguns casos de daltonismo que vêm por conta de doença, principalmente Parkinson, catarata, diabetes, glaucoma, alguma reação de alguns medicamentos e também traumas na região da cabeça e dos olhos. Então, você pode desenvolver se você tiver algum destes problemas. Eles podem piorar ou eles podem melhorar, não se sabe. Mas no caso do daltonismo genético, ele é estável, né, Andreas? Ele não melhora e nem piora. Isso mesmo, não melhora nem piora. E interessante isso que você falou, isso mesmo. Existem algumas doenças até, doenças neurológicas, tumores, que podem causar essa dificuldade em você distinguir as cores. Você falou do glaucoma também, né, que onde existe aquela opacidade na visão, a pessoa vai olhar uma parede branca e vai dizer, nossa, tá meio amarelada, né? Mas não, é a doença da pessoa. Né? É por isso que é importante também consultar um oftalmologista com frequência, porque a gente não tem costume de ir no oftalmologista. Eu, por exemplo, que nem uso óculos, eu nunca vou no oftalmologista. Então você vai quando você fala, nossa, acho que eu não estou enxergando bem. E na verdade você tem que estar sempre vendo pra saber como é que tá a saúde da sua visão, né? Você não tem nem miopia, nem nada, nenhuma coisinha. Não tenho nada, amor. Gente, nossa! Senhor amado, eu tenho miopia, eu tenho daltonismo. Querida. Miopia é astigmatismo. Se eu tiro isso daqui, eu não enxergo nada. Só. Eu não enxergo vocês. Privilegiada. Você sabe que tem é o Zé Henrique, Lucas, é um diretor que a gente já trabalhou, ele tem uma teoria que é o dia, se você não usa óculos, é o dia que você faz
40 anos. Ele fala, é o dia que você vai parar de enxergar. Eu estou com 35, então eu vou aproveitar esse, porque o dia... E teve uma outra amiga nossa que ela falou, e foi mesmo. No dia que eu fiz 40 anos, eu me dei conta que eu não tava enxergando mais. Vou até botar um alerta no meu Google Agenda, que quando eu fizer 40 ele vai apitar. Não, mas no caso você já usa, amor. No caso você já usa, tô falando no meu. Vai aparecendo as coisas, né, na vida. A gente envelhece, né? As coisas vão ficando podre, né? Bom, e vamos agora para o nosso momento curiosidades sobre o daltonismo. Priscila encontrou muita coisa, né, Priscila? E eu não sabia de nada disso, eu fiquei, muito fascinada. Que vocês sabiam, pessoal, que pessoas daltônicas, elas têm uma maior capacidade de ver pessoas camufladas ou objetos escondidos? Durante a Segunda Guerra Mundial, os daltônicos foram de grande ajuda para os exércitos por conta da capacidade de perceber muito melhor pessoas e equipamentos camuflados e por terem uma visão noturna melhor. Então, geralmente eles estavam nos aviões, não pilotando, mas eles iam acompanhados, eles sobrevoavam uma área e falavam, tem coisa escondida ali, tem coisa escondida lá, porque eles tinham essa capacidade de ver para o além do camuflado, vamos dizer assim, de perceber o que estava camuflado. Engraçado falar isso, mas de uma certa forma muitos não podem se alistar, né? Pois é. E olha que foi você me lembrou um negócio, foi uma desculpa que eu dei no alistamento, que eu morria de medo. Minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum. Então quando o médico falou assim, alguém tem algum atestado, alguma coisa, eu fui o primeiro a levantar, sou daltônico, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus. E engraçado, e depois eu quis fazer o concurso e daí eu também fui impedido. E não deixaram. Engraçado. É que no caso, quando acho que existe uma guerra mesmo... Ah, sim, não tem escolha, né? Quem vai, né? Eu acho que não tem muita escolha. Vai míope, vai tudo, né? Então eles começaram a selecionar, e também por ter uma visão noturna, enxergar à noite melhor, eles começaram a selecionar nas tropas os homens daltônicos para que eles ajudassem nas descobertas de equipamentos escondidos. E muitas vinícolas utilizam mulheres para fazer a colheita das uvas, pois como a probabilidade maior é de que homens sejam daltônicos, as mulheres conseguem enxergar melhor as nuances das uvas e elas conseguem diferenciar aquelas que estão boas para produção de vinho ou não. Não sabia disso também. Peraí, mulheres não daltônicas, é mais por estatística. Isso, mulheres não daltônicas. Preconceito, não gostei. Como acho que não dava pra fazer o teste, era uma forma de barrar estatística, assim, né? Meio classificar as pessoas, né? Outra curiosidade aqui, eu tava até, inclusive, conversando com os meus pais, que eu ia fazer um programa, e meu pai me veio com uma pergunta. Uma dúvida que eu tenho, todos os cachorros são daltônicos? Aí a gente veio dar uma pesquisada e foi dar uma olhadinha, né? E uma das curiosidades é que é muito comum a lenda de que o cachorro enxerga em preto e branco, mas na verdade eles enxergam em cores sim, só que eles não conseguem distinguir todas as cores, porque eles têm apenas 2 tipos de cones, os receptores de cor, enquanto nós possuímos 3. Os receptores caninos podem identificar só o vermelho e o azul. Então, dessa forma, as cores ficam mais apagadas, assim. Porque pra suprir a ausência do verde, o cérebro do cãozinho completa tudo com o cinza. Então, é a ausência de um cone, isso? É, isso. A ausência de um cone. O daltonismo também. Caramba, óculos para cachorros. Óculos para cachorros. Vou abrir uma empresa disso. Sim. O que eu tava vendo uma oftalmologista falar, que eu também fiquei pensando nisso. Falei, gente, mas como que é, né? Eu aqui na minha ignorância, né? Tentando entender. Porque ela tava falando que a primeira cor que os bebês aprendem a enxergar é o vermelho. Coitado de mim. Por causa do sangue. Não, mas ele não vai abrir o olho na barriga, né? Não, amor. Lucas, pelo amor de Deus. Eu imaginei o vermelho, o bebê assim, ó. Pelo amor de Deus. Parede abdominal ali. Até porque existe luz dentro do útero, né? A gente foi uma piada, não foi Tem a luz sério. acesa ali. Priscila. Consegue super enxergar. Desculpa, gente. Pensei alto. Mas tem explicação ou não? Não, ela tava falando que é a primeira cor. Eu não sei se é a cor primária mais forte ou que tem uma maior pigmentação. Ao longo do tempo, ele vai começando a enxergar as cores. Ele vai começando a entender as outras cores, mas a primeira é o vermelho. Entendi, compreendido. Outra curiosidade que também a gente achou são famosos daltônicos. Quais são os famosos daltônicos? A atriz e apresentadora Ana Furtado, ela é daltônica. O ator Ed Redmayne, que é o que fez o Stephen Hawking, não é? Isso, a teoria do tudo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O ator Keanu Reeves, de Matrix. O apresentador e comediante Rafinha Bastos. Olha. O pintor Van Gogh, olha só. Eu não sabia que Van Gogh era daltônico. E a gente aqui, ó, enxergando todas as cores, não consegue fazer um terço do que esse homem fazia. Tem um vídeo que eu falo, quem disse que daltônico não pode ser artista, né? E eu faço um desenho bem bonito, diferente. Eu fiz um coração marrom, que pra mim tá vermelho, nítido. E as pessoas falam assim, mas é lindo o seu coração. Tipo, tão maravilhoso. Exato. Tem também o nosso Zuki amado, Mark Zuckerberg, a marca registrada, inclusive, do Facebook,
Facebook, ele escolheu azul, porque é a cor que ele mais enxerga. Então eu acho que ele é raro, ele é aquele tipo Pode ser raro, né? Tritanopia, né? É. Pode ser. E ó, chora plebeusada! Nosso príncipe William também é daltônico. Ah, meu parceiro. Olha lá. Maravilha. Então a gente ficou sabendo que essa herança veio de quem? De Lady Di. A gente Olha sabe que só. foi ela que passou pra ele. Gente. Ah, é verdade, né? É verdade, Pela nossa aula de biologia, do X e do Y, foi Lady daí. Di passou. Ai, podia ser um príncipe. E ela só passou pra ele, porque o Harry, até onde eu pesquisei, não é daltônico. Que legal, passou só pra um, né? Então ele carrega o gene agora. Ele carrega o gene. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas existe lente de contato pra daltônico. Ai, que legal. Então, eu li, mas como que ela funciona? Como que é a lente de contato pra daltônico? Então, eu tô pra receber, aqueles lá, me acompanhe. Ai, vou aguardar esse recebido. Logo vai ter esse recebido. E o que eu soube é apenas em um olho que se utiliza. Ai, não me pergunte por quê. mas ia dar uma... Nossa, é. acho que faz um... Nossa, eu não ali, consigo né? usar uma lente de um olho só. Não por não enxergar, mas digo de incômodo, sabe? Eu preciso das duas incomodando pra eu ficar Ai, não bem. quero mais. Aquele eu não quero mais. Então, Não, mas é excelente. eu acredito que ele seja todo transparente, né? Então, eu acredito que vai dar uma interessante. visão normal. Por né? exemplo, a lente do seu óculos é colorida. Colorida. Então, normalmente, a lente teria que ser colorida Então, também, não? gente, mas daí ficar com o olho vermelho? Ai, vira vampiro. É um Meu Deus, vampirinho, tá muito estranho. Ué. Porque muitas vezes eu no shopping, eu fico às vezes com vergonha, você acredita? A gente tá andando no shopping com óculos, né? Fala, que esse louco tá andando né, com óculos. Não Sim. entendem, né? É, por isso que cada vez mais a gente tem que falar, a gente tem que normatizar, as pessoas têm que saberem mais pra justamente não fazerem esses julgamentos precipitados, né? Sim, isso mesmo. Eu queria comentar uma historinha aqui que enquanto tava fazendo a pauta, eu lembrei disso e eu fui pesquisar. Eu falei, nossa, caramba, será que era uma coisa que tinha a ver com o daltonismo? Foi um dos debates mais quentes da história da internet, que era, o vestido é azul e preto ou branco e dourado? E falaram que se você enxergasse o vestido branco e dourado, você tava completamente equivocado. E muita gente se manifestou, caramba, eu enxergo branco e dourado, não, eu enxergo azul e preto. Mas como eles explicaram na época, o daltonismo não tinha a ver com esse debate, não tinha nada a ver, era muito uma questão de percepção. E a rede TV norte-americana ABC pediu pra um daltônico que ele dissesse qual era a cor do vestido, e ele falou que era preto e azul. Quem confirmou essa história foi a Caitlyn, que ela tocou num casamento onde a mãe da noiva tava usando o vestido, aí ela tirou a foto, eles ficaram debatendo qual era a cor, e isso ninguém chegou a um consenso, e ela acabou postando na internet, a história cresceu, e a menina disse que o vestido azul e preto é da marca Roman Originals, e embora houvesse algumas outras opções de cores disponíveis, nenhum deles era branco e dourado. Não é possível. Eu enxerguei branco e dourado. Eu sempre enxerguei branco e dourado. Eu nem lembro que eu enxergava. Você, Andreas. Senhor, eu devia enxergar outra cor. Eu não lembro. Eu ouvi falar muito na época, que falavam, era por causa do filtro que tá no celular. Só que assim, a gente pegava a mesma foto do celular e mostrava pras pessoas, tinha opiniões diferentes, né? Tinha opiniões diferentes. Então, sim. É. Um incógnito. Teve uma fotógrafa, também acho que em pedido da rede norte-americana ABC, ela avaliou e ela falou que conforme você via as coisas das fotos, a foto original tem pigmentos de azul, então não tem nada de branco no vestido. E aí a menina que estava na festa confirmou, o vestido é preto e azul, mas eu não consigo enxergar, pra mim o vestido é branco e dourado. O vestido era esse daqui, ó. Esse era o vestido que deu todo o bafafá. Engraçado. Esse era o vestido. Então, aí eu enxergo azul e vermelho. Eu enxergo branco e dourado. É branco e pra mim é branco e dourado. Mentira. É bem estranho, porque gerou muita discussão. Muita gente falava, não, é tal, é tal, é tal. Toda vez que Engraçado, acontece isso, né? eu falo, meu Deus, a coisa tá piorando. Vou ter que fazer de novo. Tá o acontecendo exame, né? comigo, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. Total. Seu Andreas, antes da gente ir pro nosso quadro, tem algum conselho, alguma dica que você daria pra alguém que acabou de descobrir o diagnóstico? Tenho, assista meus vídeos aqui. São ótimos. faz Aliás, o nem jabá. só quem recebeu o diagnóstico, quem não recebeu, os vídeos são tudo bem. ótimos. São muito engraçados, né? Eu tento levar com bom humor. Isso é uma questão, que nem o irmão da Pri falou, né? A gente consegue viver com isso. Porém, tem os casos, né, da cromatopsia, que enxerga em preto e branco, aí tem mais dificuldade. Esses sim, precisam de uma maior atenção, porque necessitam de ajuda. E aí, ir levando a vida com bom humor. Esse acho que é o meu recado. Muito bom. Arrasou, isso aí. Bom, então vamos ao nosso quadro. Andreas, você pode abrir a sua porta pra quem você quiser, pra o que você quiser, pro que o seu coração estiver batendo no dia de hoje. Eu vou começar, então.
Bom, eu vou abrir a minha porta para a empresa de tintas americanas Valspar, que eles criaram um projeto chamado #ColorForAll, cor para todos, né? Com o objetivo justamente de proporcionar uma experiência real das cores. Na internet eles lançaram um vídeo chamado Color for the Colorblind, que traz histórias de pessoas que foram desafiadas pela sua condição e elas acabam recebendo óculos e as suas reações ao ver os tons pela primeira vez. O vídeo é muito emocionante, é lindo, eles criaram uma instalação cheia de cores para essas pessoas terem essa reação. A ideia foi do diretor criativo da agência FCB Chicago, que a princípio ele falou que é impossível eles encontrarem e entrar em contato com a Enchroma, uma empresa de Berkeley que produz esses óculos, mas eles acabaram entrando em contato, conseguiram uma resposta positiva e eles começaram a trabalhar juntos. Então eu abro a porta principalmente para essas empresas que se unem para ajudar outras pessoas. Eu vou deixar o link na bio para vocês assistirem, eu mega me emocionei, então minha porta aí super aberta para eles. Que lindo. Ai, que demais. E você, Priscila? Para quem você abre a sua porta? Bom, eu abro minha porta para uma notícia muito feliz para o pessoal aqui de São Paulo. Eu abro minha porta para a eleição da Erika Hilton e do Tami Miranda para vereadores da cidade de São Paulo. Duas, né? Uma mulher trans e um homem trans. Lindo, isso é tão importante, amei, gente. amei. É tão importante. Tá. A gente fica tão focado, às vezes, só nas eleições presidenciais, mas a gente tem que entender que política, toda a nossa vida é política. E a política começa no micro. Começa no nosso bairro, começa no nosso prédio, começa na nossa vizinhança e começa também na nossa cidade. Então é muito importante que a gente tenha representantes dentro da Câmara de Vereadores. Então fica aqui, eu estou muito feliz com a eleição da Erika e do Tami. Eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível e é isso, gente. Se a gente quer diversidade na nossa sociedade, a gente tem que começar pelos nossos representantes. Enquanto não tiver diversidade lá, a sociedade não vai ser diversa. Perfeito. Então é isso. Arrasou. Maravilhoso. Maravilhoso. E você, Andreas? Eu posso abrir duas portas? Claro! Pode, claro. Pra quem você abre a sua porta? Então, são situações. A primeira porta eu vou abrir pro meu TCC, que eu vou apresentar amanhã, que está na minha cabeça. Amanhã? Mentira. Amanhã. Qual é o tema do seu TCC? Especialíssimo. É o papel do enfermeiro perante a vítima de violência contra a mulher. Você falou tanto de mulher, de representatividade. Ai, que legal. Então, é um assunto que deve ser tanto debatido, um assunto tão delicado. Quero abrir muito essa porta e ajudar muitas mulheres. E é isso daí. E a outra porta, já que a gente falou sobre o daltonismo, é abrir uma porta para a inclusão, que as empresas pensem na inclusão, pensem em coisas simples, só colocar o nome da cor, né? O nome nos lápis, que as fábricas de lápis de cor coloquem os nomes nas cores. Então, coisas simples que podem mudar a vida do daltônico. Acho que é isso. Ai, arrasou. É isso aí. Que legal o seu TCC, parabéns. Ai, boa Obrigado, sorte, parabéns. Andreas, vai dar tudo certo. Eu queria aproveitar só um ganchinho da sua porta que você falou sobre o seu TCC, né? Você que tá ouvindo, a gente fez o episódio 19 de violência contra a mulher, que foi muito interessante. A gente trouxe o coletivo Entre Elas pra gente debater um pouquinho sobre isso. Então, se você ainda não ouviu, vai lá no episódio 19. É isso. É isso. E Brasil, é sempre bom lembrar que ser daltônico não é empecilho para o desenvolvimento da criança, nem para o desenvolvimento de qualquer pessoa, nem para o aprendizado. E é importante, gente, ficar aqui o nosso recado, que as escolas e os professores alterem o material didático para os alunos com dificuldade de distinguir cores. Isso vai fazer com que os alunos se sintam mais incluídos dentro da escola e vai melhorar o rendimento deles nas aulas. Andreas, muito obrigado de você ter participado. Obrigado. Foi uma delícia ter você aqui. Eu amei. Obrigado. Amei demais conversar com vocês, levar essas informações sobre o daltonismo. Me enche de orgulho, me enche de esperança, né? De pessoas saberem sobre o daltonismo e levarem de uma forma diferente, que às vezes a dificuldade a gente pode superar elas e bora pra frente. É isso daí. É isso aí, arrasou. A gente tem que falar, a gente tem que normatizar, é isso mesmo. Obrigado. E Andreas, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde nossos abertinhos e abertinhas podem te encontrar? Então, no Instagram e no TikTok é @andreas.decker. O nome é difícil, né? Andreas.decker, Decker com 2 Ks. Nas duas redes. Nas duas redes, tá igual. E pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram. @Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões. Se você é oftalmologista, gostou do episódio, manda pra gente. E não esquece de seguir o Porta Aberta no seu tatuador de podcast favorito. E é isso. Obrigado, Obrigado, querido. Andreas, de novo. Obrigado. Beijo, Brasil. Obrigado. Beijo, galera. Beijo. Tchau.